Atenção! O programa a seguir pode conter linguagem de baixo calão. Siga adiante por sua conta. Fala galera, eu sou o Rafael e bem-vindos a mais um episódio do podcast Território Zero. Fala galera, aqui é a Nina. Fala galera, aqui é o Gabriel e o nosso tema de hoje é relatos sobrenaturais. Solta a vinheta aí. Então galera, bem-vindos ao nosso segundo episódio e para hoje a gente resolveu escolher esse tema, dando continuidade ao tema de semana passada, né, que foi sobre creepypastas, envolve então lendas urbanas e outros assuntos assim. E para hoje a gente resolveu falar sobre relatos sobrenaturais. O quanto de psicológico tem nisso, o quanto de realmente sobrenatural existe. E para isso, puxando a sardinha para a minha família, temos um convidado especialíssimo, o psicólogo Gabriel Medeiros. Boa noite. Boa noite, Rafa. Boa noite, todo mundo. Massa. Boa noite. Gabriel é psicólogo, como eu acabei de falar, e a gente vai tentar sugar um pouquinho da habilidade dele e do conhecimento, puxando para essa vertente que a gente vai estar falando sobre hoje. Então, a gente sabe que tem muita gente que fala com certeza de que viu fantasmas, sejam esses fantasmas lendas internacionais ou sejam ícones do folclore brasileiro, né? Temos até um relato para o final do programa de pessoas que viram e tiveram presença de uma entidade do folclore brasileiro. E aí a gente queria saber o quão a nossa mente consegue fazer um devaneio a ponto de ver e ouvir coisas de forma real, ou o quão é o limite da gente e o que passa disso realmente pode ser interpretado como o sobrenatural. Massa. Antes de qualquer coisa, é bom a gente ter a compreensão de que para o campo da psicologia, e a gente pode expandir para o campo da psiquiatria, enfim, da sociologia, da antropologia, todas as ciências que vão estudar de alguma forma o comportamento humano, de que os eventos místico-religiosos são bem delicados. Eles são estudados, mas nunca no caráter de julgar se eles realmente existem ou se são delírios ou alucinações, não é? Alterações na percepção humana. Um bom exemplo disso, para a gente começar, são as experiências de quase morte, que eu acho que são relatos também muito comuns, independente da crença religiosa. Pessoas cristãs ou não, pessoas de religiões de matriz africana ou não, de alguma forma tem relatos sobre experiências de quase morte, ou experiências de se verem fora dos próprios corpos, não é? Então, pegando isso como exemplo, é importante compreender que a gente não vai discutir se isso realmente aconteceu ou não, mas a discussão é muito mais no caráter de compreender uma construção de história de vida daquela pessoa pelas características filogenéticas, né, da carga genética que ela carrega e da própria construção de história de vida pessoal e cultural, porque também tem isso. Até que ponto a gente pode julgar uma experiência sobrenatural, de ter alguma manifestação sobrenatural próxima de você, isso ser psicopatológico ou não, de acordo com o lugar onde você se coloca. Uma tribo lá no interior da Austrália, por exemplo, pode achar super tranquilo uma incorporação, não é? Para algumas religiões de origem cristã, né, já não vai ser tão comum, a gente já vai compreender que isso pode ser uma manifestação maligna e não algo benéfico. Então, assim, eu acho bacana a gente sempre estar buscando respeitar esse limiar, vamos dizer assim, né? Isso, E perfeito. buscando como a psicologia ela pode ir compreendendo a nível neurológico e a nível psicossocial esses fenômenos. Massa, é importante a gente frisar que cada um aqui tem a sua crença, né? Mas que esse programa de hoje, ele não vai ter peso ou tendência religiosa. A gente vai discutir isso de uma forma igual, ciência ou religião, de uma forma equilibrada. Cara, eu tenho uma pergunta, eu sempre tentei entender, né? Por mais que eu nunca tive nenhum tipo, eu acho que eu tive pouco contato com essa parte de psicologia, eu tive um pequeno contato na faculdade de Direito, só que era uma parada mais voltada mesmo, assim, né, específica, e foi muito breve. Só que eu sempre achei interessante como que a psicologia tenta entender, né, esses fenômenos sobrenaturais
de uma maneira coletiva, não de uma maneira individual, mas, por exemplo, como ele falou, né, ele citou, numa tribo na Austrália acontecer determinado tipo de fenômeno que seria sobrenatural, supostamente, sim ou não entrando na questão de crença, e como que coletivamente a psicologia ou a parte, né, científica entende aquele grupo de indivíduos que não só acreditam, mas manifestam, né, porque não é só uma pessoa, mas pode acontecer com várias, manifestam as mesmas características, as mesmas coisas. Por quê? Né? O que a ciência, no caso, né, aí no caso seria a psicologia, o que ela vai dizer sobre isso, sobre esses fenômenos coletivos, né, no âmbito coletivo? Bacana, é uma ótima pergunta. A gente pode, inclusive, pensar isso em outros âmbitos que não apenas o âmbito sobrenatural. Por exemplo, o princípio que acontece em manifestações religiosas, sobrenaturais, é muito parecido com, por exemplo, no âmbito político ou no âmbito acadêmico, não é? Quando esses comportamentos eles vão sendo modelados. É um processo que a gente chama na psicologia de característica mais comportamental de modelação, não é? É quando eu observo o comportamento do outro e começo a reproduzir esse comportamento. Ou uma modelação simbólica, ou seja, quando eu tenho um personagem, um modelo, um arquétipo, e eu começo a modelar o meu comportamento a partir dele, né? Qual seria o modelo simbólico do cristianismo? Jesus Cristo. Qual seria o modelo simbólico da Umbanda? Muito provavelmente eu não tenho muito conhecimento, ou do candomblé seriam os seus orixás, né? E o que eles representam simbolicamente. E por aí vai. Além daqueles que não são necessariamente seres espirituais, mas também os seus principais representantes, né? Pajés, padres, pastores, mães de santo, curadores, pessoas que manifestam e que propagam as crendices e manifestações culturais das mais variadas formas. Então, um princípio que a gente pode compreender é que há uma modelação. Um outro ponto que eu posso sugerir é o seguinte: o ser humano, isso o senso comum já descobriu, acho que desde quando a gente descobriu a roda e o fogo, é um ser que precisa viver em coletividade, né? A solidão, ela é prerrogativa para a manifestação de vários transtornos mentais, não é? Então, um dos modos da gente prevenir transtorno mental, por exemplo, e garantir bem-estar, qualidade de vida, é viver em sociedade. É ter uma pessoa do nosso lado, um grupo de pessoas do nosso lado, que a gente possa se reconhecer neles e vice-versa. E isso vai gerar na gente liberação, por exemplo, de neurotransmissores como dopamina e serotonina, e a gente vai se sentir pertencente, vai se sentir bem, vai se sentir acolhido. Para vocês terem uma noção, a oração, e aí a oração que eu falo é o culto religioso de maneira geral, orar, rezar, o que for, prestar um culto, uma reverência, ele vai ter uma reação no nosso cérebro muito parecida com a meditação, não é? Ou seja, a oração, ela é cientificamente comprovada que ela tem o potencial de liberar dopamina e serotonina, que são os dois neurotransmissores principalmente responsáveis pelo bem-estar humano de maneira geral, não é? Então, quando eu estou prestando culto com um grupo de pessoas, independente da religião, eu oro junto com elas, eu me sinto pertencente a esse espaço junto com elas. Meu cérebro está liberando neurotransmissores que me dão bem-estar, que me dão pertencimento. Isso faz com que cada vez mais eu modele o meu comportamento para parecer com daquelas pessoas, para que cada vez mais eu me sinta pertencente. Agora, a gente também pode levar essa discussão para o campo dos conteúdos que a gente pode chamar de psicopatológicos, não é? Como assumir comportamentos de risco, como ingestão de substâncias psicoativas. A gente também pode falar de um transtorno que é muito específico das psicoses, que é a psicose coletiva. Eu não sei falar francês, mas é algo como folie à joie, né? Que é justamente quando o conteúdo delirante de uma pessoa ele é tão crível, aquela pessoa passa com tanta credibilidade que aqueles outros que estão envolvidos passam a manifestar os mesmos sintomas e ter alucinações e delírios muito próximos daquela pessoa. Então, também tem essa outra parte menos comportamental,
vamos dizer assim, e mais no sentido de como o cérebro ele vai reagindo a esse processo, vamos dizer assim. Massa. Eu tenho duas observações aqui. A primeira foi quando você falou de modelo simbólico, né? Modelação simbólica. E aí me veio logo à cabeça é, justamente esse modelo não religioso, que tem um influencer bem famoso, que é o Pyong Lee, né? Que ele é hipnoterapeuta. E eu acho incrível que o modelo dele, segundo ele, o cara que definiu o mindset dele é um personagem de um anime, tá ligado? Então, assim, não é necessariamente, realmente, como você falou, não é uma figura religiosa propriamente dita. Às vezes é uma pessoa que você tem como ícone, uma figura que tem ideais que você toma como ícone na sua vida e você seguir a partir daquilo. Você se acha naquilo, né? E a outra, que eu achei muito interessante, foi essa questão dessa reação, né? Você vê a pessoa fazendo e você vai, coletivamente, você vai se adaptando aos comportamentos dela. E assim, eu posso estar errado, mas eu vejo muito também da galera que tem muito isso subconsciente, né? Aquela questão de se modificar aos poucos para se fazer aceitável dentro de um grupo específico que você tem em vista. Alguma coisa assim, né? Uhum. Isso, inclusive a ponto de você começar a reproduzir certos comportamentos, mesmo sem necessariamente acreditar naquilo místico-religioso que está sendo colocado. E aí, com o tempo, você vai sentindo realmente esse poder, que aí se é um poder divino, ou se é pura projeção, né, mental nossa, aí já não é o campo delicado. Mas o que acontece? Por exemplo, quando uma pessoa vai numa igreja, vou pegar um exemplo mais próximo da gente, numa igreja evangélica mesmo. É muito comum em muitas denominações evangélicas, no final do culto, o pastor perguntar se alguém estava lá pela primeira vez e se sentiu tocado pelas palavras que foram ditas ali. Às vezes a pessoa realmente não sabe se acredita, mas ela se sente muito impelida a levantar a mão, né, a fazer parte daquilo, motiva. Então, às vezes, a motivação até vem antes do real acreditar. Mas quando a gente parte para o plano religioso, a gente já pode dizer que, não, você já está acreditando, né? Você precisa passar, experienciar aquilo mais, aprender sobre, para poder ter a consciência de que você acredita, mas você já está acreditando. Eu acho que o mesmo pode valer para lendas urbanas, por exemplo, para manifestações folclóricas. Em muitos interiores do Brasil, se soprar um vento e cair uma garrafa, ou o leite coalhar, a gente vai dizer que foi o Saci Pererê, que foi o Negrinho do Pastoreio, que foi, né, uma manifestação folclórica ou outra. Então, a gente precisa sempre estar atento a esse fator, de onde eu estou falando, para saber como eu posso interpretar aquilo e terminar não ferindo, né, a crença daquela pessoa. Porque também existe outro limiar. Até que ponto aquela pessoa ela é alienada, até que ponto ela acreditar naquilo mina o intelecto dela, ela está jogando fora todo o potencial, e até que ponto é uma manifestação cultural, eu preciso respeitar porque aquela pessoa escolheu trilhar aquele caminho, e todo caminho que a gente trilha, místico ou não, vai trazer efeitos que a gente não espera, né? Vai trazer consequências que a gente não acha que pode acontecer. São variáveis que estão além do nosso controle. Massa. Só abrindo parênteses, não é nem abrindo parênteses, né? Voltando para o contexto de sobrenatural, voltado para essa parte do terror, a gente tem um exemplo muito claro nisso, que é uma dessas lendas urbanas, né, que foi gerada na internet, chamada Slenderman. Acho que todo mundo já pelo menos ouviu falar. E na época que houve o boom, o auge dele, né, que todo mundo tinha conteúdo sobre ele, coisa e tal, houveram casos de pessoas que afirmavam veementemente que viram ele, que viram a presença dele, viram no canto. Só que assim, vem para também aquela questão de é uma lenda urbana, não tem nada que comprove a veracidade da existência. E até pelas histórias, eu creio que mexe muito com o subconsciente, né? Que muitas histórias falavam, ele se confundia com árvores ou com galhos por ser muito esguio, não sei o que e tal. Enfim. Uhum. E aí eu pergunto, o quanto na psicologia, assim, a gente consegue crer, ou melhor, ver alguma coisa que foi implantado subconscientemente, vendo assim por esse lado do terror, o quanto a gente realmente, até que ponto a gente consegue chegar, até que ponto a gente pode ser enganado pelo cérebro da gente. Massa. É interessante que, ao mesmo tempo que o cérebro ele é potentíssimo e interessantíssimo, ele é muito ingênuo
para outras coisas. Por exemplo, se eu pedir agora para vocês não pensarem num bolo de chocolate recheado, Acabei de cheio pensar. de brigadeiro em cima. Eu já vi os brigadeiros antes de tu falar. Eu só queria um bolo. Veja, mesmo que você pense, eu não vou pensar em um bolo de chocolate, você já está pensando no bolo de chocolate, não é? Então, o cérebro ele vai captar todas as informações do ambiente, certo? Por mais que conscientemente você não decodifique, vai estar lá em algum ponto, certo? Então, no caso do Slender ou de outras lendas dessa, veja só, é mais fácil a gente falar em uma patologia, é mais fácil a gente falar em alguma manifestação, em algum sintoma psicótico, porque não diz de uma crença religiosa, de algo culturalmente estabelecido ao decorrer de séculos e de milênios, vamos dizer assim. Mas veja, existem alguns estados atencionais humanos que também envolvem pequenas alterações ou grandes alterações na percepção humana que leva a gente a confundir galho com o Slender, não é? Que faz a gente confundir uma cortina que está se movimentando com o vento com algum monstro, ou enfim, qualquer outro tipo de lenda dessa que possa aparecer. Então, veja, quando a gente pensa muito em algo, a gente começa a querer ver esse algo em tudo, não é? Se eu estou na rua esperando, estou lá na Conde da Boa Vista, né, aqui em Recife, Oh, Jesus. e eu estou esperando o Candeias, que é um ônibus que demora muito a passar. Uma lenda. Se eu ficar pensando muito assim, eu quero Candeias, eu quero Candeias, eu quero Candeias, a nossa percepção de que ele está demorando vai ser muito maior, porque vai chegar todos os outros ônibus antes do Candeias, né? Se eu quero um táxi, vai passar todo o modelo de carro, mas não vai passar um táxi. Então, a mente, ela funciona muito com o que a gente foca, né? Pelo menos os processos mais conscientes do cérebro humano. Então, assim, se eu começo a ver muito filme, se eu jogo o joguinho do Slender, que você tem que ir achando, né, os papeizinhos com a lanterninha, se eu vejo documentários, se eu leio fanfics e etc., com certeza, o primeiro vento que soprar e uma cortina se mexer, eu vou tomar um susto. Pelo menos um susto eu vou tomar, né? Então, o nosso cérebro ele vai estar procurando o Slender, por quê? Porque é o que a gente viu muito e é um conteúdo que traz o terror, é um conteúdo que traz o medo, não é? E o medo, a gente pode dizer que é uma emoção humana que, quando em evidência, ela toma muito as rédeas das nossas ações e das nossas percepções. Então, quando a gente sente medo, a gente quer ver perigo em tudo, a gente quer tentar controlar o medo, então a gente não controla o medo, isso faz com que a gente tenha mais medo ainda. Então, a chance da gente ver o Slender no galho que se mexe na cortina, numa cadeira que está numa sala escura, né? Então, com certeza a gente vai ver. Então, a gente, por essa explicação, não tem como dizer que é uma manifestação religiosa, mas é uma projeção mental a partir de algo que a gente está tão vidrado nele, nessa coisa, que não há escapatória. O cérebro ele precisa, de alguma forma, detectar aquilo. Nina, aproveitando só, entre parênteses aqui, Nina também está se formando já em psicologia. Quer mandar alguma pergunta? Não, eu tô achando muito interessante ele falando, e aí eu fico meio hipnotizada. Eu só quero falar desse jeito. Pô, cara, eu posso fazer uma pergunta dentro dessa pergunta que o Rafa fez, cara, porque, então, eu tava escutando ele falando e surgiu, né, o que seria, surgiu, né, a palavra patologia, né? E dentro disso, dentro dessa situação onde onde o cérebro da pessoa começa a projetar coisas, qual seria a linha, né? Até onde a gente poderia, como é que eu posso colocar isso assim, de uma maneira mais objetiva? Qual seria o ponto onde deixa de ser uma impressão, algo que minha mente está criando de maneira saudável, poderíamos dizer assim, sem nenhum tipo de alteração, e a partir de que ponto passa a ser uma patologia, passa a ser algum tipo de problema, algum tipo de transtorno? Porque é bem... Vou até fazer um parênteses dentro dessa situação, né, de relatos sobrenaturais. Eu lembro que na época daquele Charlie, começou a aparecer vários vídeos de crianças, adolescentes, né, tipo, gritando, dizendo que viu isso, que viu aquilo e tudo mais. E aí já vai para o subjetivo. Qual é o limite de até onde é a nossa mente naturalmente produzindo ou nos fazendo enxergar algo, e aí, a partir de
que momento já passa a ser uma patologia, já passa a ser um transtorno? Certo. Patológico ou não, a gente precisa considerar que é uma alteração, né? Uma alteração senso-perceptiva. E tanto as questões visuais, auditivas, existem também alucinações táteis e relativas ao olfato, né? Nos casos mais graves de esquizofrenia, não é tão incomum a gente encontrar pessoas que têm alucinações olfativas, né? Ou seja, pessoas que sentem cheiros de cadáver, cheiros de coisa podre. Então, tudo é possível, né? A mente ela pode criar várias coisas. Então, assim, grosso modo, a gente sempre vai considerar uma alteração. Aproveitando um pouco o tempo e tentando falar numa linguagem acessível, tudo que é patológico é aquilo que causa um sofrimento e que começa a prejudicar os afazeres diários, as relações do ser humano com os outros e consigo mesmo. Bem grosso modo, isso é patológico. Isso vale para a comida, isso vale para a depressão, isso vale para a ansiedade, isso vale para uma esquizofrenia, outro tipo de psicose, certo? Então, eu vou dar um exemplo de uma paciente que eu tive, vou alterar alguns dados rapidamente, mas para mostrar que tinha um conteúdo místico, mas era patológico. Ela enxergava uma espécie de demônio toda vez que ela não estava satisfeita com o desempenho dela em qualquer coisa, ou quando o marido dela reclamava com ela. Então, esse demônio estava sempre próximo dela, quando o marido reclamava com ela, e ela ficava triste, e longe, quando o marido estava satisfeito com ela, ou não agredia ela verbalmente ou psicologicamente. E quanto mais perto esse demônio estava, mais ela tinha vontade de se cortar, porque, segundo ela, o demônio dizia que ela precisava se cortar para poder se purificar de não estar honrando seu marido. Era uma pessoa evangélica, ou seja, que seguia muito de perto os preceitos de Deus, né? De honrar seu cônjuge, de ter uma vida pura, de frequentar a igreja, de ter no seu lar uma fortaleza, um lugar de acolhimento para o seu esposo, para os seus filhos. Então, o demônio como a representação de tudo aquilo que é ruim. Veja, são questões religiosas, mas está trazendo sofrimento, inclusive autolesão. Eu preciso intervir nesse ponto, porque aí não é a religião, né? É justamente a deformação no conteúdo alucinatório do delírio que ela está tendo, de que existe um demônio que pune ela quando ela desagrada o marido. Então, é patológico quando começa a trazer prejuízos psicoemocionais e também relacionais. Agora, se eu escuto uma voz me chamando, se eu vejo um vultinho aqui, um vulto acolá, você não precisa ter esquizofrenia para ter isso. Todo mundo já alucinou, ou já delirou, o delirium, com o M no final, que existe o delírio, que é a fantasia alucinatória, e o delirium. Por exemplo, quando eu estou com muito sono, quando eu tomei um gorozinho a mais, eu tendo a ver objetos inanimados tomando forma de objetos animados. Então, todo mundo já teve um pouco disso, tá certo? Mas o patológico eu começo a não dormir, eu começo a não comer, eu brigo com meu cônjuge, eu penso em suicídio, eu começo a usar drogas, eu começo a fazer mal a mim e aos outros, eu começo a faltar ao trabalho. Então, aí já deixa de ser uma alteração dentro de uma normalidade, dentro da singularidade do sujeito, e passa a ser o que é patológico. Porque, assim, eu tratei pessoas, eu já trabalhei em CAPS, né, que é um órgão público para a saúde mental, pessoas que viam Jesus. E Jesus desceu do céu e disse à pessoa que não era hora dela se matar, quando ela estava colocando a corda no pescoço. Para mim, como psicólogo, eu preciso considerar, foi um delírio, foi uma alucinação de conteúdo místico religioso. Mas veja, salvou a vida da pessoa, a pessoa não se matou. Aí eu vou dizer, não, você não viu Jesus, não, era coisa da sua cabeça. Ele ia sair de lá, ia colocar uma corda no pescoço e ia se matar na primeira chance, não é? Então, um limiar, é uma coisa muito sensível, né? E você, profissional ou não de psicologia, tem que estar muito atento a essa nuance. É patológico quando faz mal a você mesmo ou ao outro. Massa. Finalizando, gostaria muito de agradecer a presença do Gabriel Medeiros, não é por nada, não, meu primo, porra! Valeu mesmo pela participação, obrigado pelo esclarecimento com o assunto e vamos seguir agora com a nossa programação. Obrigadão, Rafa. Bom saber que você está adotando um novo formato aí com seus colegas, com a Nina e com o Gabriel.
Não é? Eu que acompanhei Rafa jogando Slender, jogando jogos de terror de Chaves e tudo mais. É Ver verdade. isso e o blog, né? Ver isso se colocando para as novas mídias é muito bacana. Tá bom? Então foi um prazer, Rafa, foi um prazer, meu xará Gabriel, minha futura colega de trabalho, Nina, precisando, tô por aqui. Valeu, meu mano. Muito obrigado pela sua presença. Muito Deu para obrigada. esclarecer muitas coisas mesmo, velho. Foi muito bom, muito produtivo. Muito bom. É muito gostoso ficar ouvindo sobre isso. Massa. Vamos agora para um rápido intervalo, já já a gente volta. Fala, pessoal. Voltamos agora do nosso intervalo e vamos dar continuidade ao nosso papo sobre sobrenaturalidade versus cabeça humana. Eu achei massa esse primeiro bloco que a gente teve aqui e me fez pensar agora no finalzinho sobre dois experimentos muito massa que foram feitos e que eu assisti vídeo recentemente, que é o experimento Troxler e o experimento de Ganzfeld. Os dois mexendo justamente com essa parte da mente humana, de fazer com que você enxergue coisas que não existam. O experimento Troxler consiste em você ficar durante 15 minutos se olhando fixamente no espelho. E aí é incrível porque o cara que assistiu o vídeo, ele tá lá se vendo, daqui a pouco do nada, tipo, não tem absolutamente nada ao redor dele. Ele tá aqui vendo, daqui a pouco ele toma um susto. Tipo, com nada. Porque ele viu um vulto que não existia, porque tava muito tempo focando no próprio olho. Depois de tempo ele começa a, tipo, meio que se assustar, porque acha que o olho dele tá se mexendo diferente do olho dele, tá ligado? O reflexo dele tá começando a se mover de forma diferente dele mesmo. E eu acho massa essa brincadeira que o cérebro faz, que na verdade é um mecanismo dele tentar se explicar, né? Quando é alguma coisa que ele não entende o que é que tá acontecendo, ele começa a criar formas de explicar o que é que tá acontecendo e ferra com a cabeça da gente. E o outro experimento é o de Ganzfeld, também com o mesmo cara fez o vídeo, e consiste, tipo, de você. Ele bota uma trilha sonora lá, tipo, uma frequência de. Acho que é ruído branco, ruído rosa, alguma coisa assim. Cobre os olhos, mas não cobre de forma total. Ele cobre com, tipo, aquelas bolinhas de roll-on, de desodorante. Ele parte ela no meio e bota um em cada olho. E fica, tipo, de olhos abertos, só que sem ver nada. Porque fica só aquela coisa branca, né? Você só vê, tipo, nuances. E ele bota uma luz vermelha de fundo, enfim. E o ideal do experimento é para você justamente também começar a ser estimulado a ver coisas que não existem, ouvir coisas que não existem. Ele passa tanto tempo ali naquele estado que ele começa a ouvir um trem, tá ligado? Começa a vir as lembranças, aí começa a pensar no pai que tá vivo, mas o pai como se estivesse morto, enfim. Dá uma viajada do caramba nisso aí, mas é engraçado ver como o cérebro da gente brinca com a gente quando estimulado da forma certa, né? E eu acho que entra muito nessa nuance do terror que a gente tanto fala. Se eu não me engano, esse experimento de Gansfield, eu cheguei a ver, não sei, de repente eu vi até o mesmo cara fazendo. Foi um maluco barbudinho, que Ele ele tá com a mesmo, luz vermelha. Pô, ele ali, ele deu uma... Ele ficou meio grilado, né, mano? muito. E, cara, a mente, né, eu acredito nisso, né? Que a mente, ela sempre vai ter essa capacidade, né? A gente falou sobre isso no primeiro bloco, e a mente sempre vai ter essa capacidade de estar criando coisas, né? E fazendo a gente enxergar coisas que no final é o que a gente quer ver, né, cara? Quando você se propõe a fazer um experimento desse, a tua intenção é que você de fato aconteça uma alucinação ou aconteça alguma coisa. É aquilo que você quer, né? E levando até pro lado sobrenatural, eu estava vendo recentemente algumas coisas, né, sobre comportamento, assim, comportamento humano e tal. E o cara tava falando sobre, acho que é programação neurolinguística, se eu não me engano, e ele estava falando sobre algo chamado leitura fria, que é utilizado por algumas cartomantes, né? É utilizado por mentalistas, que é você induzir a pessoa, tá ligado? A você, tipo, adivinhar coisas da pessoa de maneira indutiva, né? E aí a pessoa vai, tipo, caraca, como é que você sabe disso? Mas na verdade você não sabe de nada, você só tá pescando informações. Então a nossa mente, ela sempre produz as coisas, cara. Ela sempre vai trazendo aquilo que a gente quer, né? Aquilo que a gente quer ver. Então, esses experimentos eu acho interessante por causa disso. E se eu não me engano, cara, agora eu me lembrei, tu tava falando, eu me lembrei de uma vez
de uma... Foi até uma não era uma creepypasta, perdão, não era uma creepypasta, mas foi colocado como se fosse. Eu não sei se tu lembra disso, de um experimento que o cara colocava, era tipo um capacete, e ficou dentro de uma sala durante não sei quantos dias. Eu não sei se tu lembra dessa parada, foi uma creepypasta muito famosa na época, mano. E aí o cara, eu não lembro se ele morria, o que rolava com ele, e que é um pouco semelhante a esse lance de Gunsfield, né, mano? Sim, E sim. disse que ele acessou outras dimensões, eu não lembro, cara. E até para os nossos ouvintes, né, cara? Depois a gente deixando assim para os ouvintes que a gente vai ter o nosso Instagram, segue lá, não deixa de seguir, e que a gente vai estar trazendo esse conteúdo. Vira e mexe, a gente vai estar postando creepypastas, link para vídeos e coisas desse tipo, sempre voltado para essa parada. Então, só seguir a gente lá no Instagram. Depois vamos ver se a gente faz um Twitter também, para depois a gente jogar uns conteúdos. Isso aí. E vamos dar seguimento aí. Segue aí, @território0. Eu confesso que eu nunca ouvi falar desse experimento. Eu ouvi sobre outros tipos de coisas de experimento que faz com o cérebro, né? A gente tem um que acaba sendo bem famoso. Acho que tem um filme, se eu não me engano, sobre que colocam estudantes dentro de como se fosse de um sótão e fazem como se fosse uma prisão. E a forma que um eram os prisioneiros e os outros eram os policiais. E a forma que eles vão mudando conforme o tempo passa é muito, 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 muito interessante. Porque, tipo, os policiais começam a agir mais agressivamente e os prisioneiros começam a ser mais coagidos, se eu não me engano é essa palavra. E fica, tipo, você fica assim, meu Deus, mas eles não eram desse jeito quando entraram, e eles ficaram desse jeito quando eles entraram lá, porque eles deram poder na mão dos policiais, entre aspas, e deixaram os prisioneiros ali, parados. Tipo, aí você vai sofrer ali, você tá ali pra sofrer. É aquela questão, Fora né? o dano que isso causou na cabeça deles. É massa ver tudo isso de sobrenatural. Eu mesmo tive algumas experiências ao longo da vida. Ah, ao longo da minha vida eu passei por algumas religiões. Inicialmente eu fui arrastado pelos meus pais, né? Acho que todo mundo quando é pequeno é arrastado, até que realmente tem a capacidade de se encontrar em alguma crença ou em nenhuma crença. E, enfim, quando eu era pequeno, eu via muita coisa, velho. Eu via gente que não tava lá, eu cheguei a ver meu pai uma vez e minha mãe ficou pensando que meu pai tinha morrido, tinha aparecido para mim, ligou desesperada para ele. E, enfim, tava tudo certo. Meu pai tá vivo até hoje, graças a Deus. Amanhã, inclusive, é aniversário dele. Não quando vocês estiverem ouvindo esse podcast, mas enfim, dia que a gente tá gravando. Ah, enfim, eu vi muita coisa, muita coisa. Então, assim, eu sou uma pessoa da ciência, assim como o Gabriel, mas eu também tenho o meu lado de crença, né? Meu lado religioso. Então, assim, eu procuro sempre trazer um equilíbrio a a esse dualismo que existe, né? Mas sempre fazendo com que um lado respeite o outro. Até porque tem coisas que a ciência não pode explicar e tem coisas que a religião faz com que a ciência explique facilmente também. Então, assim, os dois têm que caminhar juntos, não pode ser um como arqui-inimigo do outro. E falando em relatos, a gente trouxe aqui algumas histórias que alguns dos nossos ouvintes, eu ia dizer nossos leitores, né? Não tá lendo, pode cair nenhum aqui. Alguns dos nossos ouvintes enviaram. Inclusive, felizmente, eu tenho um relato aqui, o primeiro que eu vou soltar aqui para vocês, veio da Espanha. Olha aí, a gente mal começou, já tem ouvinte de fora do país. Vê que moral. E foi o seguinte, esse relato da Espanha, ele se passou com uma moça. Ela me passou o relato dizendo que quando ela tinha por volta dos 7, 8 anos, ela estudava no internato. Era o internato daqueles que é de igreja. E que nesse prédio era anexo com uma grande igreja lá da Espanha. E que nesse processo todo ela resolveu um belo dia, como toda criança, né? Dar uma escapulida e sair correndo para descobrir, porque ninguém deixava entrar no prédio que pertencia à igreja. E ela resolveu, tipo, vamos ver o que é que tem lá. E realmente era, tipo, muita coisa de acesso negado. E quando ela chegou em um dos andares superiores, segundo ela e a amiguinha, né? Quando abriram uma porta, viram uma luz muito forte
que elas, tipo, mal conseguiam enxergar o que estava além da luz e que havia uma sombra. Havia uma sombra no meio daquela luz. Mas elas também não conseguiam dizer o que era. Elas não conseguiam distinguir o que era. Mas elas ficaram tão assustadas, obviamente, como crianças de 7, 8 anos, danados, sempre nas canelas e saíram correndo. Assim, ela, até hoje ela conta essa história, né? Ela não sabe exatamente o que era, mas ela tem certeza do que viu. E a outra foi enviada aqui por uma pessoa bem próxima minha, que também é adepta da área de terror, embora fique se borrando toda vez que a gente fala sobre terror. Ela mandou um que eu acho muito interessante porque envolve o nosso folclore local, principalmente do local daqui de Pernambuco, Nordeste. E foi o seguinte, tava ela e mais 2 primos, mas hoje em dia, segundo ela, os 2 primos, por conta de crenças religiosas e por serem pessoas ativas em suas respectivas igrejas, não vão concordar, não vão dizer que realmente aconteceu, né? Vão talvez negar esse episódio, mas ela diz, ela jura de pé junto que isso aconteceu. E é uma lenda urbana daqui eu não sei nem se é só de Pernambuco, né? Eu sou um péssimo conhecedor das lendas locais, chamada Comadre Fulozinha. E foi o seguinte, ela estava na casa de praia com os primos, eram todos menores, estavam brincando, jogando conversa fora, até que em determinado momento surgiu esse assunto e ela, querendo pagar de machona, soltou um tipo, que besteira, isso não existe não, como é que faz para chamar? E aí a galera foi lá, não sei o que, todo mundo com cagaço na alma, e ela foi e fez, chamou o nome da entidade lá 3 ou 4 vezes, que é o que você precisava para ela aparecer, e nesse momento, nada apareceu. Aí ela, bom, de boa, quebrou o clima com os primos dela, ficou todo mundo de boa, contando a brincadeira, até que em determinado momento, a gente tem uma cultura aqui de Pernambuco, né, de casas de praia. Então eles estavam na casa de praia, e geralmente essas casas não ficam exatamente de frente para a praia, mas ficam algumas poucas ruas da praia. E ela resolveu com os primos irem de madrugada para a praia, de noite. E aí chegaram lá, estavam de boa, curtindo. Do nada teve um barulho de um gerador que estourou e faltou energia geral. Aí os primos não se assustaram de imediato, ficaram tipo, e aí, a gente volta ou a gente fica? Não, vamos ficar mais um pouco e tal. E aí foi nesse momento que, segundo o relato dela, eles começaram a ouvir um assovio bem distante. E aí eles começaram a sentir alguma coisa, tipo, alguma coisa errada não está nem um pouco certa aqui. Alguma coisa não devia estar aqui e está. E, segundo ela, um assovio. Exatamente, segundo ela, no momento do assovio, a alma dos 3 saiu do corpo e voltou. Então, assim, eles levantaram no pulo e começaram disfarçadamente a caminhar de volta para casa, quando, nem 20 metros depois, veio um segundo assovio, bem mais perto, e os 3, quando começaram a correr com medo, começaram a ouvir sons de tambor. Mano, isso parece muito cena de filme, mas é o relato dela. Sons de tambor, e assim, eles estavam já desesperados, e o som ia ficando mais alto, mais alto, mais alto, mais alto. Não houve a visão da entidade, nem coisa assim, mas eu gostei muito de uma frase que ela deixou no final aqui, do relato. Fica o recado, não brinque com essas coisas. Se você não acredita, pelo menos respeite. Gabriel também tem umas histórias dele familiar, né? O avô dele é daqui do Nordeste. Manda aí, mano. Sim, mano. Assim, eu cresci escutando muita coisa, principalmente sobre lobisomem, cara. Meu avô, toda vez ele tinha uma história para contar sobre lobisomem. Ou sobre, por exemplo, teve uma vez ele tava contando que ele indo embora para casa, meu avô, né, já nasceu 70 e poucos anos. Na época, iluminação era uma parada meio precária e ele morava na parte de interior. Então piorou, né, cara? E tinha uma estrada, a estrada era de barro, e era assim, um poste a cada não sei quantos metros. E aquela luzona, né, só ali naquele lugar e breu. Luz, breu. E ele disse que em determinado momento, ele indo para casa, já tinha anoitecido, caminhando, ele viu uma carroça, ou foi algo mais ou menos assim. Tava parado onde estaria essa luz assim. E quando ele foi se aproximando, do nada sumiu. E ele ficou sem entender nada, porque como que sumiu? Tava ali, né? Ele viu assim de longe, né? Ele tava caminhando, ele tava no escuro, viu que tinha aquilo ali parado naquela parte que era iluminada,
Quando ele foi se aproximando, sumiu, mas não andou, só sumiu. E outras histórias, ele contava que um homem lá que era conhecido da área virava lobisomem, ele, o irmão dele, e que o cunhado dele tomou uma surra, lutou com o bicho, e foi lutar com o facão, e tipo assim, é uma parada que eu percebo que, eu gosto muito de analisar os padrões, né? Eu percebo que as pessoas, quando contam as suas experiências sobre essas coisas, ainda que essas pessoas elas não se conheçam ou não venham da mesma região, eu digo os antigos, tá, gente? Não estou falando pessoal novo, internet e tal, não. Estou falando pessoas antigas, que ainda que não venham de mesmas regiões, eu já vi gente de São Paulo, gente do Nordeste contando a mesma coisa, da mesma forma, entende? As manifestações, isso que eu acho interessante, que aí fica aquele lance, né, do que é o místico, o que é o oculto, e o que é o que a nossa mente está trazendo. Porque eu acho interessante como que esses relatos eles conversam um com os outros, sendo que eles nunca conversaram de maneira física, podemos dizer assim, sendo que indivíduo A e indivíduo B nunca trocam uma ideia sobre isso e eles apresentam as mesmas características, né, podemos dizer assim. Isso eu acho muito interessante. Então, quando você vai ver alguém falando sobre lobisomem, sobre alguma entidade, alguma coisa, os relatos, ainda que essas pessoas elas não se conheçam, os relatos eles são muito parecidos. Muito parecidos. Claro que a gente falando historicamente, você tem toda uma questão cultural, que aquilo é passado de geração em geração e tudo mais. Mas ainda assim, essa riqueza de detalhes é uma parada que eu sou um cara meio cético. Por mais que eu tenho minhas crenças, eu tenho minha crença, eu tenho, né, minha visão, enfim, espiritual, de vida, etc. Eu sou cético. Porque eu gosto de acreditar naquilo que eu experimento, podemos dizer assim, né? E, cara, eu acho interessante, me deixa um pouco intrigado dessa forma como que tem essas características muito parecidas. E fora muitas outras coisas, cara. Eu lembro eu pequeno, né? Relato sobrenatural, tu tava falando, Rafa, e aí eu, lembrei. Eu pequenininho brincando no quintal, até hoje eu não sei o que eu vi. Se foi minha mente, né? Se foi aquele lance da nossa mente que produz, ou se eu realmente, de fato, vi alguma coisa. Mas eu lembro que eu brincando no quintal, era de noite, tipo eu lembro até o horário mais ou menos, era tipo umas 7h30 para 8 horas, e eu olhei pro quintal vizinho, o muro era um pouco baixo, dava para você ver. E assim, na entrada da casa, tinha tipo um murinho baixinho. Tem casas aqui que são assim, não sei, é que eu não vou conseguir explicar mais ou menos, mas tinha tipo um murinho baixinho, que é bem na entrada assim mesmo. E em cima daquele muro, baixo, tinha um homem em pé, ele tava tipo só de short, sem camisa, os olhos dele era todo branco fundo, só tinha assim, todo esbranquiçado, e ele tinha uma aparência meio como se ele fosse cheio de cicatrizes, né? E um aspecto de sujo, de estar sujo, né? E eu achei aquilo, tipo, na hora eu capinei, né? Saí correndo com medo da porra, porque eu falei, mano, que parada é essa, velho? Eu parei. Não, interessante, né? Eu achei interessante o reflexo que eu tive, mesmo sendo criança, eu devia ter o quê? Meus 9 anos. Eu parei, eu olhei. Aí eu falei, que parada é aquela? Aí eu continuei olhando, tipo, uns 5 segundos para confirmar que eu tava vendo alguma coisa estranha. E aí, quando eu confirmei que não era uma parada normal, aí eu meti o pé. Corre. Não foi uma parada, tipo assim, de relance, tá ligado? Eu olhei, Teve tomei um susto e certeza, saí né? fora. Eu olhei, eu parei para olhar. Eu fiquei parado, estático, olhando para aquilo e aquilo me olhando. Se era que era alguma coisa, não sei. E, cara, a gente sempre vai se deparar com pessoas que experimentaram disso. Eu não sei se por uma questão cultural, que é uma coisa que está enraizada no nosso povo, né? Esse lance do sobrenatural, do místico, isso está muito enraizado na nossa cultura, e eu acho isso fantástico, particularmente. Ou se é doideira, eu não sei, cara. Eu acho que cabe a cada um acreditar ou não acreditar, né? Pois é o que Cabe a cada um. A gente não pode impor um ao outro, né? A linha de raciocínio, eu estava dando uma pesquisada Não. antes, então tem muitas linhas de raciocínio. Vai ter a linha que vai ver a coisa pelo lado completamente espiritual, né? Sem explicações racionais para isso. Vai ter o lado que vai ver exclusivamente o lado apenas racional. Eu li até uma turma que entra na parte da metafísica, tá ligado? De uma questão de multidimensionalidade para explicar o que a gente vê e que ao mesmo tempo não se vê, né? Ou seja, seriam espectros de outra dimensão que estariam refletindo na nossa, por algum
evento, enfim. Eu não sou especialista na área, eu vou ficar falando merda sobre, mas é mais ou menos por aí. Isso é o seguinte, é aquele negócio. Eu vi, e eu sei o que eu vi, você viu, você sabe o que você viu, e cada um que tem uma experiência sabe o que viu. A que ponto isso realmente vai ser fruto da nossa mente ou realmente uma experiência paranormal ou sobrenatural, fica a dúvida. Fica a dúvida. A gente tá aí para discutir, tentar achar explicações, e se não achar, é isso mesmo. Foi o capeta e a gente sai correndo. Tá tudo certo. Cara, eu acho que inclusive, é o tema do nosso podcast, né? Porque o território zero, né? É onde começa tudo, cara, é o oculto, né? Eu acho que o ser humano, ele sempre tenta buscar uma explicação para aquilo que ele não compreende, né? E a gente tem essa necessidade, é uma coisa, eu acho que é intrínseca, ela tá dentro de cada um de nós, que é tentar explicar aquilo que a gente não alcança, né? E é isso, as pessoas, elas sempre vão tentar explicar de alguma forma. Sim, a gente sempre vai tentar explicar, seja pela religião, seja pela ciência, enfim, por infinidade de coisas. Isso, essa questão do... Eu não tenho muita coisa para contar de relatos sobrenaturais. A única coisa que eu tenho, vocês contando relatos, enfim, eu fico toda arrepiadinha. Eu adoro relatos de terror, mas eu tenho um medinho. Mas desde pequena, sempre fui apaixonada por terror. E por assistir muito terror, criança sendo criança, a gente vê coisa onde não vê, onde não tem. No caso, eu tive muitos sonhos de acordar às vezes de noite e achar que tem alguém dentro do guarda-roupa, quando vê era só uma manga para fora. O medo que eu estava sentindo era aterrorizante. Eu nem me mexia por conta disso. Achava que realmente tinha alguém ali me observando. E eu falei assim, essa pessoa vai me pegar, esse monstro ele vai me levar embora. E a partir do momento que você pensa nisso, sua cabeça começa a alimentar ainda mais os pensamentos, senão você vai ficar mais assustado, né? Sim, e eu acho que eu morro de medo, eu não nego, assumo mesmo, eu morro de medo da menina do grito. Eu não consigo assistir aquele filme, aquela menina me dá pavor, eu choro. Não vai. Mas eu tive muito pesadelo com ela. E eu lembro uma vez, era como se nitidamente, eu estava dormindo logo depois que eu assisti esse filme. E eu vi como se fosse no canto da parede, como eu dormia na beliche, eu ficava no alto. E eu via no canto da parede alguma coisa muito preta. E eu imaginava que era o quê? O cabelo dela saindo do canto da parede, como na cena do filme. Eu falei, pronto, é agora. E aí, sabe quando na sua própria cabeça você escutava o barulho que ela faz, como estivesse sugando a sua alma? Aí desde esse dia eu tenho pavor dela. Isso que tu falou de trauma, eu tinha trauma de palhaço. Eu tinha um trauma, e assim, não é um trauma inconsciente. Eu sabia que eu tinha, eu sabia até a origem, mas eu não conseguia enfrentar. Então, assim, mesmo um filme besta como It, por exemplo, me deixava na merda. Eu ficava na pior. Eu ficava sem chão, tá ligado? Eu ficava no nível de assustar, que eu já tive até a reação de dar um murro numa pessoa. Que a pessoa, tipo, não, você precisa ver esse vídeo aqui que tem um palhaço. Eu fiquei, não quero. Não, mas você precisa ver o vídeo que tem um palhaço. Não, pô, eu não quero, velho. E a pessoa meio que assim, também faltou um pouco com respeito, né? Me pegou pela gola da camisa. Não, pô, por favor, vem aqui ver. E me puxou. Bicho, eu entrei no modo sobrevivência, taquei o murro na caixa dos peitos da pessoa. Ele disse, não vou ver a porra do vídeo do palhaço, porra. Surtei. Eu dei uma surtadinha assim de leve. Surtada leve. Estou são até hoje, ok? Mas assim, era um nível de trauma muito alto. E antes de casar, eu disse, eu vou ter que bater alguns traumas desse, vou ter que mandar alguns desses embora. Tá ligado? Eu preciso me sentir, eu sei lá, na minha cabeça fazia sentido, eu me senti um pouco mais forte para encarar esse novo desafio. E assim, eram 2 traumas que eu tenho, que é de altura e de palhaço. O de altura deu uma merda gigante, que eu tive uma crise de pressão alta, porque eu fui na porra da montanha-russa, deu tudo errado. Mas o de palhaço foi muito massa, porque tem uns cosplayzinhos lá do palhaço aqui no parque de diversões da gente, que é o Mirabilândia, foi 2 anos atrás. E tem a Noite do Terror, que é o espetáculo voltado só para essa parte terror. Então tinha, tipo, cosplays dos palhaços do It, e eu consegui de boa tirar foto abraçado não, assim, mas tipo, praticamente de ombro colado com os palhaços. Então, assim, tem o sobrenatural, de fato, inegavelmente,
Mas tem coisas que quando você vai até enfrentando aos poucos, você vai conseguindo passar por cima disso. Você vai conseguindo tornar aceitável e você vai desfazendo essas imagens. E essa questão que o Gabriel falou aqui do oculto, eu, dando estudada no material do podcast de hoje, eu vi uma passagem, um texto de Lovecraft, que é tipo um mito do terror, né? Eu achei esse texto sensacional, velho. Só são 2 frases, na verdade. E é a seguinte: a emoção mais forte e mais antiga do homem é o medo. E a espécie mais forte e mais antiga do medo é o medo do desconhecido. Uhum. Mano, isso pra mim definiu tudo, velho. É isso. A gente sempre vai temer o que a gente não conhece. E a partir do momento que a gente conhece, talvez seja superável ou não. Não é certeza. Mas passa a ser vulnerável, superável. A gente começa a ter um entendimento, e com o entendimento vem a segurança de que você, no mínimo, sabe com o que você está lidando, né? E isso é muito libertador em diversas coisas, cara. Desde o âmbito, né, místico, podemos dizer assim, sobrenatural, o nosso âmbito pessoal, natural, né? Nos nossos relacionamentos, sejam nos nossos relacionamentos, né, conjugais, relacionamentos amizade, relacionamentos dentro do trabalho, tudo que a gente tem um conhecimento, eu não digo nem o domínio da situação, mas o conhecimento da situação, a gente consegue enfrentar melhor, né? E isso é muito da hora, né, cara? Eu particularmente, eu acho assim, eu gosto muito desses relatos, sempre dessas histórias que as pessoas contam sobre coisas que aconteceram com elas. Sonhos, eu acho interessantíssimo como que a nossa mente trabalha com sonho, com detalhes, riquezas de detalhes. Eu já sonhei tanta coisa com riquezas de detalhe, por exemplo, teve um sonho que tinha até o horário dentro do sonho, certinho, tipo, acho que era 7, estava 19h34, pá, certo. Né? Nossa. E tal. Tipo, sonhos que eu sonhava, vamos dar um exemplo, que no caso, no sonho era de madrugada e estava acontecendo determinado tipo de coisa, e quando eu acordei, de fato, ainda era de madrugada naquele horário que estava no sonho. Entendeu? Tipo assim, o meu sonho estava Já tive isso também. o horário. Nossa. Mano, esse sonho, assim, esse sonho eu não conto, talvez eu conte um dia, porque para mim, ele teve um peso muito, não é grande para minha pessoa, mas o que eu senti no dia, o que eu vivenciei no dia, aí vai o lance da crença e tudo mais, foi muito ruim, porque eu tive um sentimento que eu tive poucas vezes na minha vida, e foi aí que eu comecei a diferenciar certas coisas. Assim, olhando para esse lado mesmo de relatos sobrenaturais, diferenciar o que seria uma parada meramente sobrenatural ou uma coisa energética negativa ou qualquer coisa desse tipo para quem acredita, e o que seria algo de fato maligno, né? Porque era, para mim, dentro da minha vivência, dentro da minha concepção, era algo de fato maligno. Era uma parada que não era de origem humana, podemos dizer assim. E, cara, aquilo foi muito bizarro, porque eu sonhava que era, tipo, no sonho era de madrugada, tipo, 1, 2 horas da manhã. Quando eu acordei, sentindo um sentimento, assim, de medo que eu experimentei, tipo, 2 vezes na minha vida, 3 vezes na minha vida, né? Que é um sentimento de medo, e engraçado, é um sentimento de medo específico, porque, por exemplo, eu já fui assaltado e tive medo, óbvio, né? Você tá com a sua vida em risco. Foi um sentimento diferente desse outro medo, sabe? E, cara, foi bizarrão, porque eu acordei justamente nesse horário, eu vi que devia estar mais ou menos no horário que se passava o sonho, era o horário da vida real. E, cara, que sentimento absurdo de medo. Tipo, um medo, assim, que você parece que você não tem para onde correr, para onde fugir, tá ligado? E, mano, foi fora, né, como eu disse, né, nos sonhos com simbolismos e significados e detalhes, riqueza de detalhes, tinham detalhes bizarríssimos. Por exemplo, a criatura, né, que causava o medo, ela tinha um aspecto de criança, tinha o mesmo aspecto desse relato que eu falei quando eu era criança, que eu vi determinado. Aí eu vi mesmo, né, quando eu era criança eu vi. Esse eu sonhei. Tinha esse mesmo aspecto. Porém, não era um homem adulto, era uma criança e magra. E ela andava torta, velho. As costas dela, sabe quando a pessoa tá tipo. Sabe aquele. Caraca, mano, deixa eu tentar dar um exemplo. Sabe quando a pessoa tá, tipo, se jogando assim pra trás, tá ligado? Uhum. Como se tivesse tipo Matrix, peguei. Tipo Matrix. Mano, o moleque andava daquele jeito, tipo Matrix. Só que o interessante é que ele tava puxando um carro.
né, com uma corda, como se fosse um carro de brinquedo, mas era um carro de verdade, inclusive de uma pessoa que eu conhecia. Derek? Era o carro de uma pessoa que eu conhecia, o carro estava todo destruído, e o moleque estava puxando o carro por uma corda, e ele todo torto. Ele não estava torto por causa do peso do carro, ele estava torto porque ele era daquele jeito. Tanto que em determinado momento ele percebia que estavam vendo ele, e ele começava a correr atrás de quem estava vendo ele. E o carro ia atrás, como se fosse de pano, balançando, e ele correndo todo torto atrás de quem conseguia enxergar ele. Aí tu vê, mano, eu fiquei, tipo, aquele sonho foi um sonho muito interessante. E eu acho que os sonhos, né, dentro de sonhos e essas coisas, elas também entram dentro desses relatos sobrenaturais. E tem um assunto dentro disso tudo que a gente pode deixar para talvez para um outro episódio, talvez para uma outra temporada, vamos deixar aí no ar. Os nossos ouvintes também podem dar sugestão, se eles gostariam de ouvir sobre isso ou não, que a gente não citou dentro desse programa, que são os relatos sobrenaturais, porque sobrenatural é tudo aquilo que não faz parte do natural. E não necessariamente precisa ser espírito, fantasma, demônio, blá, blá, blá. Pode ser também coisas de outros planetas, OVNIs, Boa. alienígenas, ETs e coisas Relatos do tipo. ufológicos. E talvez a gente possa deixar isso talvez para um outro episódio. Porém, claro que vale a pena a gente mencionar, cara. Ainda tem esses tipos de relatos, né, velho? Coisas que não são atribuídas a espíritos ou fantasmas, e sim coisas que são atribuídas a seres de outros planetas, mano, que é muito interessante também. É isso aí, galera. Se vocês quiserem, e eu tenho certeza que vão querer, comenta lá no nosso Instagram ou aqui também no podcast. Manda teus relatos se vocês tiverem também. Foi ótimo o programa de hoje. A gente vai se despedindo por conta do nosso horário. Espero que vocês gostem do nosso programa. Espero que vocês gostem dessa nossa temporada. E até a próxima. Até a próxima, pessoal. Tchau, rapaziada. Até a próxima. Segue a gente lá no Instagram, não se esqueçam. E escutem nosso podcast. Ha. É isso aí. Fica agora com a vinheta de despedida. Beijo, abraço. E não olhem para trás.